todos, boa tarde. Eu estou aqui também, né, para fazer meu papel como cidadã, como professora, como artista, de pedir para vocês que estão me vendo, para os meus alunos em especial, que não saiam de casa. Eu estou dando aula para o Fundamental 2 e para o Fundamental 1, e há 2 semanas, né, em uma escola. Nós ainda não tínhamos os livros, então trabalhamos no 7º ano de início, né, falando um pouco das festas, que no caso pertinente foi o carnaval, depois teve o recesso e, enfim, o 6º ano nós trabalhamos com ponto, a linha, e também no colégio da tarde, que é um outro colégio que fica em Pirajá, em Campinas de Pirajá. Nós também trabalhamos esses assuntos, mas logo em seguida foram dados os livros aos alunos e nós trabalhamos com o 6º ano com o corpo e falamos sobre este corpo que ele está sempre em movimento, esse corpo que nos permite a nossa expressão artística, as nossas expressões culturais, né? E através dele, através das nossas expressões, elas estão também nas mídias, elas estão nos filmes, elas estão nas artes visuais, como nas pinturas, nos mosaicos da antiga Grécia, nas pinturas rupestres também. Enfim, então no 7º ano nós trabalhamos a cidade que é um organismo vivo, e esse organismo vivo que tem tantas linguagens, onde as pessoas se encontram, as cidades, elas como foram formadas através de encontros de pessoas, de encruzilhadas, de tropeiros, por onde passavam, e assim surgiram, né, os grandes centros e as trocas também, que eram pertinentes também das informações, e hoje as informações estão aqui, né, com a tecnologia, mas também falamos da interação, do coletivo, falamos sobre grandes obras de arte, como a de que é sobre as bicicletas, né, sobre o coletivo e também a economia. Esse trabalho foi em Taiwan, e as bicicletas, né, elas todas as acumuladas, elas têm a função de mostrar a mobilidade, né, as cidades mais limpas e, enfim, a obra de Yahweh, e essa exposição mostrava antes uma China que era mais limpa, né, que era mais acessível, e com a abertura de novos mercados, eles começaram também a utilizar muitos carros. Enfim, todo o procedimento da cidade, do que é o organismo vivo, nós mostramos também tanto a cultura quanto as problemáticas, como a poluição, né? E mostramos obras de artistas que também trabalharam com a questão do meio ambiente e faziam trabalhos e intervenções em grandes centros, mostrando como era importante a gente dar esse tempo do planeta a respirar. Então a obra de arte, o trabalho do artista, o olhar do artista, ele tem essa função de estar olhando e percebendo os caminhos que estão tomando o planeta, os apontes que está dando do que possivelmente virá. E assim, os alunos foram muito bem, eles interpretaram, eles puderam fazer uma reflexão sobre todas essas
problemáticas, mas também falamos dos patrimônios e demos exemplos também, como aqui em Salvador, de casas que foram azulejadas, que é o patrimônio, que é nosso patrimônio. Então falamos dos azulejos, né? Dos azulejos que foram revestidos, mas que também tinham uma função, que era para deixar a casa mais fresca. E falamos também sobre a segurança das grandes cidades, né? A privacidade ou a invasão da nossa privacidade, que um outro artista, como grafiteiro, ele trabalha essa questão, né, de nos surpreendermos sendo filmados e não estarmos tão privados das coisas. Mas mais do que isso, as problemáticas da cidade e também das questões sociais, a falta, eu acho que todos os cidadãos mais conscientes pensam que poderia ser integrada uma política social que possibilitasse a todos os cidadãos um parâmetro de vida, principalmente nós daqui das Américas, na América do Sul, né? E a gente sabe que as questões sociais e as diferenças sociais, elas são muito grandes. Então o meu papel como artista e como professora também, eu gostei muito desse livro, que foi adotado, um dos adotados pela prefeitura, que é o Mosaico, e ela aborda também essas questões sociais para a reflexão. E é uma fotografia que foi feita, né, muito tempo atrás, dos Estados Unidos, né, uma fotografia de 1932, e é Charles Herbert William. Ele possivelmente foi atribuída a ele essa fotografia, que são trabalhadores, não é? Dependurado aí 250 metros de altura, eles estão almoçando sem nenhum tipo de aparatos que pudesse evitar qualquer tipo de acidente, né? A cidade fala, então outras possibilidades as colagens, né? A cidade, ela falando ao público o consumo, e esse consumo que agora foi barrado, né, por essa questão dessa epidemia ou da pandemia, né, que é o novo coronavírus. E nós abordamos, e nós falamos e discutimos e tivemos uma reflexão nessa sala de aula, e logo depois esse assunto foi introduzido e foi dado para eles como assunto a ser feito agora no recesso, a ser estudado e a ser pensado. E um filme que foi colocado, e como a sétima arte, ela sempre vem apontando e tudo porque os cineastas, os artistas, os poetas, talvez esse ócio de que muitos da sociedade estão tão ocupados em estarem estudando, estarem trabalhando para essa engrenagem que é né, a cidade e a sociedade, né, tá funcionando, enfim. Então o cinema vem um dos filmes é o filme do robozinho, né?